Paz e graça, meus irmãos, aqui é o Agnaldo, mais um dia de sábado aí, abençoado para o Senhor Jesus, mais um dia sobre o curso de seitas e heresias, amém? Eu quero começar essa live pedindo perdão para os irmãos, porque esta aula era para ter acontecido do sábado passado, mas eu tive que resolver uns problemas aqui pessoal aqui na minha casa aqui e não deu para mim transmitir essa live sábado passado e eu vou transmitir hoje, amém? Enquanto os pessoal não chega aí para a live aí, seitas e heresia, e o tema hoje é sobre a congregação cristã do Brasil, tá bom? Aí vamos orar um minutinho, agradecer a Deus e depois vamos ouvir um louvor. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, eu entro na Tua presença, Deus, nessa tarde de sábado, Deus, para agradecer pelo privilégio de estar, Senhor, na Tua presença, meu Deus, ministrando, Deus, esse estudo, Senhor, sobre seitas e heresias. Vem com o Teu Santo Espírito, Senhor, na minha vida e na vida de cada um que vai participar dessa live ou vai ouvir, meu Deus, esse vídeo nas redes sociais depois que for colocado aí, Senhor, que esse estudo possa falar no coração de cada um, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, mudar a mente, meu Deus, mudar o coração do teu filho que vai ouvir esse estudo, Senhor. Abençoa cada um, meu Deus, que vai perder algum tempo, Senhor, para ouvir, meu Deus, esse estudo. Senhor, age, Senhor, com o teu poder e com a tua glória sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, enquanto as pessoas não vão chegando aí, vamos ouvir um louvor. E já já nós vamos entrar no tema, amém? Vamos ouvir um louvor. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus. Nireu, Pai do Senhor, Nireu, Deus abençoe a sua vida aí, Nireu da Rádio Exclusiva FM, lá na próxima estação Tucuruvi, o irmão Nireu. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. A paz do Senhor. Já estive lá participando na Rádio Exclusiva FM lá no Tucuruvi. Fui lá ministrar uma palavra lá com o nosso irmão Samuel e foi uma bênção. Pastor Dagmar, graça e paz, pastor Dagmar, Deus abençoe a sua vida. Meu pastor, o pastor Dagmar, é pastor da igreja Betel, em Palheireiros e também aqui em Itapevi, a igreja Betel, onde eu faço parte ali do grupo de obreiros aí da igreja Betel. Amém? Pastor Dagmar, Deus abençoe. Manda anjos pra te guardar. Vai compartilhando aí, meus irmãos, essa live aí para o povo aí no Facebook aí. Daqui a pouco nós vamos entrar no tema aí, onde nós vamos falar sobre a Igreja Congregação do Brasil, amém? Nós vamos falar sobre respeito à doutrina deles, que muitos teólogos entendam que a Igreja Congregação Cristã do Brasil ela é uma seita, e a gente vamos entender o porquê ela é dada como seita, amém? É uma igreja meio que exclusivista. Anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá na glória, me deu vitória. Sacou me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entre a terra e fornalha. É poderoso, mandou um anjo Deus é poderoso, meu irmão. pra me guardar.
Deus mandou o anjo para guardar os teus filhos, os teus servos. Tempestade, que ele na calme, ele na bonança, alegra minha alma, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória. Deus desce lá do trono da glória dele para nos dar vitória, para dar vitória àquele que ele ama, amém? Jesus, ele é poderoso. Jesus, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Há quanto tempo você estuda inglês, mas ainda não? Amém, meus irmãos? Essa aqui é um estudo sobre seitas e heresias. Amém? É um oferecimento da Escola de Teologia Maranata. A Escola de Teologia Maranata, ele oferece curso de gestão e liderança cristã. Está na grade da escola. Gestão e liderança cristã. Também a Escola de Teologia Maranata forma juiz de paz eclesiástico. Juiz de paz eclesiástico. A Escola de Teologia também oferece curso de capelania nas 10 modalidades. Curso de capelania nas 10 modalidades. Também obreiro aprovado. Oferece também cursos de obreiro aprovado, onde você vai aprender a ser um obreiro aprovado pelo Senhor Jesus. E também curso de teologia. Teologia média, simples e avançada, que é o bacharel. Esses são os cursos que a Escola de Teologia Maranata oferece na grade aí da escola. Esse curso que a Escola de Teologia Maranata está oferecendo é um curso totalmente de graça, um curso sobre seitas e heresias. Essa já é a quarta live sobre o curso de seita e heresia. A primeira foi, nós ensinamos aí, aprendemos como refutar e conhecer seitas e heresias. Depois nós falamos sobre testemunha de Jeová, falamos sobre o espiritismo e também falamos sobre as testemunhas de Jeová. E hoje nós vamos falar hoje sobre a Igreja Congregação Cristã do Brasil, tá bom? Vamos ouvir mais um louvor. A primeira foi, nós ensinamos aí, aprendemos como e conhecer. A primeira foi, nós ensinamos aí, aprendemos como Será que no céu vai haver? Será que no céu vai haver? Amém, meus irmãos? Vamos lá para o curso. Vamos dar continuação aí ao curso aí, porque as horas já se foi, né? As horas estão indo aí. As horas não esperam, né? Então vamos começar aí o estudo sobre seitas e heresias. Amém? Vamos lá? Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a Igreja Congregação Cristã do Brasil. E o texto base que eu quero para pegar como para o nosso estudo está lá em Efésios 4:11. Efésios 4:11 vai dizer assim, ó: e ele deu uns
como apóstolo, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Vamos ler de novo, Efésios 4:11, o texto base. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Amém? Esse é o texto que eu quero usar como base. Agora vamos lá para as verdades. A incumbência de edificar a igreja de Jesus Cristo não foi dada aos anjos, mas aos homens, que a exerce através dos dons. Tá bom? A incumbência de edificar a igreja de Jesus não foi dada aos anjos, como a congregação cristã diz, mas foi dada aos homens, que a exerce através dos dons. Tá bom? Vamos para texto de referência. 1 Coríntios 9:11 vai dizer assim: se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais. 1 Coríntios 9:12, se outros participam deste direito sobre vós, por que não nós como mais justiça? Mas nós nunca usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 9:13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem ao altar participam do altar? 1 Coríntios 9:14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Estes são os textos referentes, para referência, tá bom? Meus queridos, a denominação fundada pelo italiano-americano Luiz Franciscon. Luiz nasceu na Itália em 1866. Ele converteu ao cristianismo em 1891, Luiz Franciscon, quando morava em Chicago, nos Estados Unidos. No ano seguinte, na mesma cidade, foi criada a Igreja Presbiteriana Italiana. Nessa igreja, Franciscon foi eleito diácono e depois de alguns anos ancião, nessa igreja na Itália, a Igreja Presbiteriana. Em 1907, Franciscon passou a frequentar a missão americana, onde começou a pastorear uma igreja pentecostal. Em 8 de março de 1910, chegou à cidade de São Paulo, no bairro do Brás. Luiz Franciscon, ele chegou em 1910 na cidade de São Paulo, no bairro do Brás, onde começou a pregar o Evangelho, vindo a fundar a Igreja Pentecostal Italiana. Luiz Franciscon saiu dos Estados Unidos, da Igreja Presbiteriana, e chegou em São Paulo, no Brás, aonde ele fundou a Igreja Pentecostal Italiana. Foi a primeira igreja que Luiz Franciscon fundou. Primeiro nome da congregação cristã no Brasil: Igreja Pentecostal Italiana. Esse foi o primeiro nome da Igreja Congregação Cristã no Brasil, fundada por Luiz Franciscon, lá no bairro do Brás. Franciscon, ele faleceu em 7 de setembro de 1964, aos 98 anos de idade. Prática da Congregação Cristã no Brasil. Vamos lá para algumas práticas da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Meus queridos, algumas práticas são defendidas pelos adeptos desta seita sem qualquer base bíblica. São contra o ministério pastoral. A Igreja Congregação Cristã do Brasil, elas são contra o ministério pastoral.
O ensino de que a igreja não deve ter nenhum pastor além de Jesus Cristo não harmoniza com o ensino bíblico que afirma em vários textos a existência do ministério pastoral. Vamos lá? Em Efésios. Vamos lá para a Bíblia agora. Efésios. Deixa eu pegar aqui Efésios. Em Efésios 4, 7 e 8. Vamos lá para o primeiro texto, aonde afirma o ministério pastoral. Efésios 4, 7 e 8. Vai dizer assim, ó. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, os qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 11, 14. Vamos lá para o texto. Vamos lá para o versículo 11 até o 14 agora. Deixa eu achar aqui o versículo 11 até o 14. Vai dizer assim. Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, como vistas aos aperfeiçoamentos dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, elevando-os os redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, como que induz aos erros. Esse texto aqui já diz aqui que Deus levantou apóstolos, pastores. O apóstolo Paulo ensina que o pastor é um dom de Deus à sua igreja. O apóstolo Paulo afirma isso em Efésios 4, 8, 2, né? Que o pastor é um dom de Deus. O pastorado é um dom de Deus. Nós temos aí o pastor Dagmar aí, ele é pastor por dom de Deus. E a Igreja Congregação Cristã do Brasil não aceita o pastorado. O ministério pastoral tem propósito específico dentro do reino de Deus, cooperando com o aperfeiçoamento dos santos, edificando o corpo de Cristo. O exemplo da igreja primitiva quanto ao ministério é uma forte base para que a fundação pastoral fosse implantada, haja vista citações de vários pastores da igreja no Novo Testamento, tais como 1 Timóteo, pastores Timóteo, Tito, Pedro e Tiago, sendo Tiago o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Tiago, ele foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Teve também Timóteo, foi pastor, Tito foi pastor, Pedro foi pastor e Tiago pastor. O primeiro pastor da igreja de Jerusalém foi Tiago. O apóstolo Pedro afirma em 1 Pedro 5, 2, 3 essa verdade. Vamos lá, 1 Pedro 5, 2, 3. 1 Pedro 5, 2 e 3. 1 Pedro 5, 2 e 3 é a verdade que ele afirma. 5, 2 e 3 vai dizer assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por
sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor é manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Esse é o texto, tá bom? Aonde afirma ali sobre o pastorado em 1 Pedro. São contra o sustento pastoral. A Igreja Congregação Cristã do Brasil, ela também é contra o sustento pastoral. Tá bom? Ela também é contra o sustento pastoral, a Igreja Congregação do Brasil. O sustento pastoral é uma recomendação bíblica. Veja bem, o sustento pastoral é uma recomendação bíblica. Tá bom? Se não vejamos, Paulo recebeu o salário das igrejas, 2 Coríntios 11:8. Vamos lá ver Paulo recebendo o salário da igreja? Em 2 Coríntios 11:8. Vai dizer assim. Deixa eu achar aqui. 11:8. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Paulo aqui, ele afirma que ele recebia salário das igrejas para servir a outras igrejas. O pastor é digno de seu salário. 1 Timóteo 5:18. O pastor é digno do seu salário. 1 Timóteo 5:18. Vai dizer assim, ó. 5:18. Pois a Escritura declara: não amordeceis o boi quando pisa o trigo. E ainda 1 Timóteo 5:18. Aqui, ó. Pois a Escritura declara: não amordeceis o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo 5:18. Paulo ensinou a igreja de Corinto a sustentar pregadores do Evangelho. 1 Coríntios 9:14. Paulo, ele ensinou a igreja de Corinto a sustentar os pregadores do Evangelho. Vamos lá? 1 Coríntios 9, do 4 ao 14. 9, do 4 ao 14. Vai dizer assim, ó. Não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? E Cefas, ou somente eu e Barnabé, não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu sustento? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com o boi que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devido. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho.
Esse é um texto super, né, colocado ali. Paulo discutindo ali com o povo da igreja de Coríntio, aonde o povo da igreja de Coríntio ali achava que um pastor não poderia receber salário. E Paulo aqui está falando que todo pastor, ele é digno do seu salário. Todo pastor. Se você planta, você tem o direito de colher, né? Então Paulo está ali, debatendo ali, né? E a Igreja Congregação Cristã do Brasil, eles alegam que a igreja não precisa ter pastor e que um pastor não pode viver da obra. Só que isso é contra a palavra de Deus. Existem vários textos, eu não vou poder ler todos porque senão não dá tempo, né? Mas eu acho que só esse texto aqui de 1 Coríntios do 9 ao 14 já cai por terra aí o pensamento da Igreja Congregação Cristã, aonde diz que um pastor não pode viver do salário. A Igreja Congregação também são contra o estudo da Bíblia. A Igreja Congregação Cristã também é contra o estudo da Bíblia. Eles não estudam a Bíblia. A Congregação Cristã do Brasil ensina que o pregador não deve buscar maiores conhecimentos, pois o Espírito Santo colocará na boca as palavras certas no momento certo. É isso que eles pensam. Lá, os anciões não podem estudar a Bíblia. Eles não estudam a Bíblia, eles não têm nenhum conhecimento da Bíblia. Eles não entendem nada sobre a Bíblia, porque é proibido ler a Bíblia. Eles são proibidos estudar a Bíblia, porque eles alegam que o Espírito Santo é que vai dar o conhecimento. Só que isso aí é uma interpretação errônea do texto. É um texto fora de um contexto, acaba virando um pretexto. Tá bom? Isso aí é uma má interpretação de um texto. Esse ensino é oriundo de uma interpretação equivocada por parte dessa seita, pois o que Jesus ensinou tem outro sentido. O que Jesus ensinou tem outro sentido. Em Mateus 10, 19, 20 vai dizer assim, ó. Vamos lá ver o que Jesus ensinou? Em Mateus 10. Mateus 10, 19 até o 20. Mateus 10, 19 e 20. Vamos ver o que Jesus ensinou aqui? Mateus 10, 19 e 20. Deixa eu achar aqui, que aqui é tudo na hora, é tudo na Bíblia. 19 e 20. Vai dizer assim: E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Esse é o texto que eles pegam como base. Só que o que Jesus quis falar ali tem outro sentido. Jesus aqui nesse texto, meu irmão, ele está se referindo à maneira como o crente deve se comportar diante da provação, no caso de vir a ser conduzido aos tribunais, governadores e reis, pela causa de Cristo. É isso que Jesus está querendo falar nesse texto. Eu vou repetir a interpretação certa desse texto. Esse texto de Mateus 10, 19, 20, Jesus se refere à maneira como o crente deve se comportar diante da provação, no caso de vir a ser conduzido aos tribunais, governadores e reis, pela causa de Cristo. É isso que o texto está querendo falar em Mateus 10, 19 e 20. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Há muitas referências bíblicas mostrando a necessidade do crente buscar maior conhecimento através da leitura, do estudo e de outras formas de ensino. Há milhares de referências, onde a Bíblia nos fala que nós temos que estudar a palavra. Nós temos que buscar conhecimento. Nós temos que buscar entendimento daquilo que nós estamos falando. Quando a gente sobe em cima do altar, a gente tem que ter a certeza daquilo que nós está falando.
E a gente só tem certeza se a gente estudar aquele texto. Vamos ver lá em 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui 1 Timóteo 4,13. Vamos ver lá o que ele está falando. Vai dizer assim, ó, 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Olha aqui, ó. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada. O que Jesus está falando aqui? Até o dia da minha vinda, até o dia que eu voltar para buscar a igreja. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Olha aqui, Deus está mandando nós se aprofundar. João 14, 26 vai dizer assim, ó. João 14, 26 vai dizer assim, ó. João 14, 26. João 14, 26 vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, estes vos ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha que coisa linda. Então tem vários textos com referência onde a gente temos que estudar a Bíblia, ir atrás de conhecimento. E só é possível lembrar-se do que se sabe. Só é possível lembrar daquilo que nós sabemos. Se você não leu, você não vai conseguir lembrar. Se você não estudou, você não vai conseguir lembrar. Porque o texto está falando aqui, o Espírito Santo vai te lembrar. O Espírito Santo vai te lembrar. Se você não leu, se você não estudou, o Espírito Santo vai te lembrar do quê? O que ele vai trazer na sua lembrança se você não estudou, você não leu aquilo que você vai aplicar para a igreja? Então esses textos aqui eu acho que é o suficiente para refutar o pensamento dos anciões da Igreja Congregação Cristã do Brasil, onde eles alegam que o ancião não, a igreja não pode estudar a Bíblia. E tem vários outros textos. Paulo, ele era bilíngue, ele falava duas línguas, né? Paulo, ele era um estudioso, né? Moisés era cientista. Moisés era cientista. Então tem vários textos bíblicos onde fala que quanto mais conhecimento, mais entendimento você vai ter. Porque você só entende daquilo que você lê. Não tem como você passar numa prova na escola se você não estudou a prova. Se você não leu, não releu, não estudou. Se você não estuda, quando você fazer a prova lá na escola, você não vai passar. Você vai levar 0. Na Bíblia é a mesma coisa. Se você não estuda aquilo que você vai aplicar na igreja, você leva 0. Você aplica errado. O Espírito Santo não vai te lembrar. Porque você tem que estudar. Não tem como. O Espírito Santo não faz magia. Não faz magia. Ele só te lembra daquilo que você sabe. Como é que eu posso esquecer de uma coisa que eu não li, né? Texto bíblico mal interpretado pela congregação cristã no Brasil. Alguns ensinos da congregação cristã no Brasil são fundamentados em versículos isolados das Escrituras. Primeiro, o uso do véu nos cultos. As mulheres, no momento do culto da congregação cristã no Brasil, usam um véu para cobrir a cabeça conforme a interpretação equivocada de 1 Coríntios 11, 4 e 15. Vamos ver lá em 1 Coríntios 11, 4 e 15, o que vai dizer lá sobre o véu. A gente vai ler o texto que eles interpretam errado e nós vamos interpretar ele corretamente, esse texto. 1 Coríntios 11, do 4 ao 15. Vai dizer assim.
Deixa eu achar aqui o capítulo 4 aqui, ó. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse raspada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rompe o cabelo, mas se lhe é vergonhoso, ou tosquear-se, ou rapar-se, cumpra-lhe usar véu, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade no Senhor. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E continuando aqui, e que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Esse é o texto onde a congregação cristã interpreta erradamente, porque o texto ali não está falando aquilo ali. Agora vamos interpretar o texto corretamente. Meus queridos, a prática do véu instituída por Paulo foi aplicada somente para os coríntios, como substituição aos cabelos, para as mulheres que anteriormente havia sido sacerdotisa da deusa Afrodite, pois elas raspavam a cabeça para cumprir essa função. Esse texto aqui, meu irmão, Paulo está falando exclusivamente para as mulheres de Corinto. Por quê? Porque as mulheres de Corinto, elas serviam a Afrodite. Elas eram sacerdotisa de Afrodite. E elas tinham que raspar a cabeça. Por isso que Paulo falou para as mulheres cobrir a cabeça. Essa era a função do véu, porque naquela época as mulheres da igreja de Corinto tinham a cabeça raspada. E era vergonhoso a mulher ter cabeça raspada. O uso do véu em si não é uma prática sustentada pelas escrituras, pois não existe referência além dessa, especificamente. Ao contrário, Paulo ensina que, pois a cabeleira lhe foi dada em lugar de véu. 1 Coríntios 11, 15b. Vamos ver aqui no 15b. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Aqui na minha Bíblia é mantilha, não é véu. O cabelo foi dado como véu. Então, até a sacerdotisa cresceu o cabelo lá na igreja de Corinto, elas tinham que cobrir com o véu, porque elas eram careca. Depois que o cabelo cresceu até a altura do ombro, o véu foi jogado fora, foi abolido. Não se usa mais. Só se usou no tempo de Paulo na igreja de Corinto. Em outra igreja não tinha isso. Porque se tivesse, Paulo falava na igreja de Éfeso, na igreja aos Gálatas, falava em todas as igrejas que ele montou a respeito do véu. E só o único texto que tem a respeito do véu é só esse. Em 1 Coríntios 11. Tá dando para os irmãos entender aí, né? Mais um texto interpretado com o erro da congregação cristã. Véu foi abolido. Agora vamos lá para o uso do ósculo santo no culto. Agnaldo, o que é ósculo santo? É o beijo no rosto. Eu fui da congregação cristã há 3 anos. Eu fui mesmo. A primeira igreja depois que eu me converti foi a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Foi lá que a primeira igreja que eu entrei foi a Congregação Cristã do Brasil quando eu aceitei Jesus.
E lá eles têm prática de receber os irmãos com ósculo santo, o beijo no rosto. Agora vamos falar sobre o ósculo santo. O texto de Romanos 16:16, vamos lá ver, Romanos 16:16. Vamos ler lá primeiro, Romanos 16:16. Deixa eu achar aqui primeiro Romanos 16:16, vamos ver lá o que o texto está dizendo. Romanos 16:16 vai dizer assim, ó. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Esse é o texto que eles pegam para interpretar o ósculo santo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Esse texto é mais um interpretado erradamente, visto que esta saudação, ósculo santo, é popular, beijo é prática por eles somente nos cultos. Essa prática é da congregação cristã, ele só pratica isso nos cultos, só nos cultos. Na rua, não. Acontece que o ósculo é um costume entre os orientais. Esse ósculo santo é um costume entre os orientais. É Atos 20:34. Atos 20:34. Vamos lá. Lá diz sobre o ósculo santo, os orientais de Atos 20:37. 34 não, 37. Atos 20:37. Vai dizer assim a respeito do ósculo santo. Deixa eu achar aqui, 36, 37. Então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Então isso aqui era um costume do povo oriental. O ósculo santo era um costume do povo oriental, utilizado tanto no momento da chegada como na despedida entre as pessoas, costume que existe até hoje. Lá no Oriente é costume até hoje as pessoas saudar as outras com ósculo santo, quando chega e quando sai. E a Igreja Congregação Cristã só saúda quando chega com ósculo santo e depois não faz mais. Como exemplo disso, no Brasil usa-se o aperto de mão na saudação da mesma. Forma o ósculo santo apenas um costume. Aqui no Brasil, o nosso costume, qual é o costume aqui? É o aperto de mão. Tudo bom? Como é que o senhor vai? Né? Esse é o costume no Brasil. Não é ósculo santo, é aperto de mão. Né? Lá no Oriente é o ósculo santo. É costume, são uso e costume. Não tem nada a ver com doutrina bíblica. Isso é mais um texto interpretado com erro da congregação cristã. É apenas um costume cultural e não uma doutrina. Tá bom? Porque eles não beijam uns aos outros fora de seus templos. Eles não beijam uns aos outros fora dos seus templos. Era para beijar, né? Toda vez que eu vejo, por exemplo, toda vez que eu vejo o pastor Dagmar, eu dou a mão para ele. Toda vez que eu ver o Nireu, eu vou cumprimentar ele dando a mão. Fora da igreja, dentro da igreja, onde ele estiver, no mercado, se eu encontrar o pastor numa padaria, se eu encontrar o pastor no hospital, se eu encontrar o pastor na rua, eu vou cumprimentar ele dando a mão. Tudo bom com o senhor, pastor? Como é que você vai? A congregação cristã não. Só dá o ósculo santo dentro da igreja. Só na entrada. E por que ele não faz isso diariamente? Todo dia, toda vez que encontra o irmão faz? Porque, né? É um costume. Não é uma regra, não é, né, uma doutrina. Outro costume da igreja congregação. Eles só oram ajoelhados. Os membros da congregação cristã no Brasil só oram ajoelhados.
Na Bíblia, meus irmãos, há relatos de oração feitas em prisões, montes, em pé, deitados, amarrados, em cova, com posturas e em locais diferentes. Na Bíblia não existe uma regra que você tem que orar só ajoelhado. Na Bíblia tem vários vários tipos de oração. Ezequias, quando orou a Deus pedindo a cura, ele não estava no templo. Ezequias, quando ele orou a Deus, ele não estava no templo. Ele estava no castelo. Vamos ver lá 2 Reis. 2 Reis. Vamos levar lá Ezequias, 2 Reis 20, 1 e 3. 2 Reis 20. Ezequias, 2 Reis 20, de 1 a 3, vai dizer assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ezequias aqui, ele estava na cama, adoentado. Quando o profeta Isaías veio trazer a resposta de Deus, falando para o rei Ezequias, pôr em ordem que ele ia morrer, ele levantou da cama, colocou a cara na parede e começou a orar ao Senhor. Isaías 38. Isaías 38 vai dizer assim, ó. Isaías 38. Do 1 ao 8 vai dizer assim: Ouviu, pois, Zefatias, filho de Matã, e Gidalias, filho de Por, e Jocó, filho de Selemias, e Passu, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciou. Aqui não, peraí que eu estou em Jeremias. É Isaías, só um minuto. É Isaías, eu estou em Jeremias. É Isaías 38. Deixa eu achar aqui Isaías 38. Isaías 38, do 1 ao 8, vai dizer assim, ó. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, ouvi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade, e defenderei esta cidade. E defenderei essa, ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol aos 10 graus que já havia declinado. Esse é um texto aqui fundamental, porque se fosse para orar só de joelhos, Deus não tinha respondido a oração de Ezequias. E Deus respondeu a oração de Ezequias, acrescentou 15 anos de vida e ainda deu vitória contra os inimigos de Israel. Né? Em que posição Jonas orou no ventre do peixe? Foi de joelho? Dá para a pessoa que foi engolido de um peixe orar ajoelhado? Não tem nem como, né? Não tem nem como isso, né? A gente vê que não tem a mínima possibilidade, né, de que a pessoa sendo engolida por um grande peixe, ela ora ajoelhada. Não tem possibilidade. O próprio Jesus, meus irmãos, não seguia a regra de orar somente ajoelhado.
Jesus orou diante do túmulo de Lázaro, em João 11:41. Jesus orou pendurado na cruz, em Lucas 23:46. O cego de Jericó orou na beira da estrada e recebeu o milagre, em Marcos 10:46-54. Paulo e Silas oraram na prisão, Atos 16:25. A oração é falar com Deus e para conversar com o Pai. Não importa a posição corporal. O que importa é a comunhão com Ele. Não importa o jeito que você ora. O que importa é a comunhão com Ele. Se você está em comunhão com o Pai, você pode orar de joelho, em pé, deitado, de ponta cabeça, plantando bananeira, subindo escada em cima do telhado, no monte. Não importa como você está. O importante é você ter comunhão com Ele. Agora, se você não tem comunhão com Ele, você pode orar de joelho, arrancar as pernas, clamar, que Deus não vai ouvir oração nenhuma. Se a pessoa não tem comunhão com o Pai, a oração dela não é ouvida. Então não importa de que maneira você ora. O importante é a comunhão que você tem com o Pai. Tá bom? Doutrinas da Congregação Cristã no Brasil. Doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Ensinos de suma importância para a vida cristã não são interpretados corretamente como descritos a seguir. O batismo nas águas como ato regenerador. A Congregação Cristã no Brasil utiliza o texto de Atos 2:38 para afirmar que as águas do batismo têm a finalidade de purificar pecados. A salvação é um favor de Deus aos homens. Efésios 2:8-9. É uma dádiva de Deus. Tito 2:11. A regeneração é obra do Espírito Santo. Tito 3:5. Enquanto que o batismo em águas é um sinal, um testemunho público do arrependimento que acontece no altar da conversão a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A doutrina da transubstanciação. Essa denominação prega a heresia católica da transubstanciação. Há pelo menos 3 doutrinas concernentes aos elementos da Santa Ceia. Primeiro, transubstanciação ensina que os elementos da Santa Ceia, no ato da consagração, transformam-se literalmente em carne e sangue de Jesus. Segundo, consubstanciação ensina que a substância do corpo e do sangue de Cristo se une à substância dos elementos da ceia no instante que são consagrados. Terceiro, substanciação ensina que a substância dos elementos da ceia continua sem alteração, apenas simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. A doutrina ensinando que os elementos da ceia são símbolos e que têm apoio bíblico. 1 Coríntios 11:23 e 26. O ensino concernente ao dízimo. Esta igreja ensina que o dízimo foi uma prática restrita ao tempo da lei. Portanto, nada tendo a ver com os crentes da atualidade. É mais um erro de interpretação desta seita, visto que, como pode ser constatado em Gênesis 14:20 e Gênesis 28:22. Vamos ver lá, Gênesis 14:20. Gênesis 14:20. Gênesis 14:20. Deixa eu achar aqui. 14:20 vai dizer assim, ó. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Gênesis 14:20. Gênesis 28:22. Gênesis 28:22. Vai dizer assim, ó. Deixa eu achar aqui 22. E a pedra que erige por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo.
A prática do dízimo, meus irmãos, é bem antes da instituição da lei mosaica. A prática do dízimo, ela é bem antes da instituição da lei mosaica. As primeiras pessoas a dar uma oferta de dízimo foi Caim e Abel. Depois foi Abraão, o rei de Melquisedeque, o rei de Salém, né? E depois veio através da lei de Moisés. Então, quando Caim e Abel deu a oferta, que é dízimo, lá em Gênesis, Abraão e Moisés nem tinham nascido ainda. Quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, o rei de Salém, Moisés ele não tinha nascido também. Ele não tinha nascido também. Aí depois veio Moisés com o dízimo da lei, que era para mantimento dos levitas, né? Então, é muito antes da lei. Muito antes da lei. O dízimo é muito antes da lei. Em Mateus 23, Jesus confirma o dever de dizimar. Mateus 23. Vamos lá. Em Mateus 23, para nós fechar aqui esse estudo. Mateus 23, Jesus ele confirmando o ato de dar o dízimo. 23. Vai dizer assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tedes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Simples assim. Aqui em Mateus 23 é o próprio Jesus falando. Não adianta nada você dar uma coisa e não dar outra, tá bom? Então o dízimo é mais uma heresia da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Meus irmãos, eu vou concluir esse estudo aqui, porque já está dando uma hora, tá bom? Pelo ensino de várias heresias, mesmo tendo como livro sagrado e manual de doutrina a Bíblia, e que essa denominação é classificada como uma seita. Negam verdades bíblicas, interpretam erradamente vários textos das Escrituras Sagradas, torcendo doutrinas de cunho fundamental de uma igreja verdadeiramente cristã. Tá bom? Então, por isso que a congregação cristã ela é dada como uma seita. Apesar deles ter a Bíblia como regra de fé. Eles têm a Bíblia como regra de fé. Mas eles interpretam o texto por ele mesmo, não pela Bíblia. Então eles não interpretam porque eles não lêem, eles não estudam a palavra do Senhor, tá bom? Esse aqui foi o estudo sobre a Congregação Cristã do Brasil, tá bom? No próximo sábado, o próximo estudo vai ser Mormonismo, a 5ª lição. Sábado que vem nós vamos falar sobre os mormons, a mais anticristã das seitas. Os mormons são a igreja mais anticristãs, tá? E nós vamos aprender sobre os mormons no próximo sábado, tá bom? Eu espero que esse estudo aí tenha edificado a vida dos irmãos. Não é falando mal da igreja congregação, não é falando mal do nosso irmão, mas é apenas um estudo para a gente entender a palavra. Aí estão os textos bíblicos, eu não falei nada fora da Bíblia. Se alguém tiver que bater boca, tem que bater boca com Deus, tá bom? Eu estou aqui só para ensinar os irmãos a interpretar corretamente o texto. A gente vamos ter que refutar as seitas e as heresias, tá bom? A Bíblia fala que tem que ter pastor, sim. A Bíblia fala que você tem que dar o dízimo, sim. A Bíblia fala que tem diácono, tem obreiro, tem servo do Senhor, sim. Tá bom? A Bíblia fala que um pastor é digno do seu salário, sim. E a Bíblia fala que nós temos que ler e estudar a Bíblia para a gente entender aquilo que Deus quer falar conosco, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço a vocês e o próximo sábado sobre os mormons, tá bom? Deus abençoe e até o próximo sábado, um beijo no coração de todos e fique com a paz do Senhor Jesus.